Calorosas saudações, e já não se paga portagens nas antigas scoots. Eu antecipei-me antes do tempo e ninguém paga portagens para ver os meus vídeos e para entrar aqui e meter like neles. Portanto, aproveitem, ninguém paga nada, e metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores, e partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, Instagrams, Twitters, faxes, o que tiverem, e tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição, porque no primeiro estão as t-shirts da Cultivem-se, a t-shirt Cultivem-se e a t-shirt Sensações, que estão aqui a aparecer no vosso ecrã. Ora, vamos então ver o que é que se passa, porque já não se paga scoots, e é giro porque sabe o que é que significa scoots? Sem custos para o utilizador, mas na verdade nos últimos anos têm passado a ser CUTs, com custos para o utilizador. Vamos então ver o que se está a passar. Boa tarde e bom ano. Este primeiro dia de 2025 marca o fim das portagens em 7 antigas scoot. São quase 1000 quilómetros de autoestrada que voltam a ser gratuitos ao fim de 13 anos. A medida tinha sido apresentada pelo PS e aprovada pela oposição, apesar dos votos contra dos partidos do governo. Começaram por ser autoestradas sem custos para os utilizadores, um conceito chamado scoot, introduzido em 1997 durante o governo socialista de António Guterres. Em 2010, a pretexto da crise, o executivo de José Sócrates avançou para a introdução faseada de portagens e em 2011, o primeiro-ministro que lhe sucedeu, Pedro Passos Coelho, fez o resto. Agora, 13 anos depois de muitos protestos de automobilistas, autarcas e empresários, alguns lanços de 7 autoestradas ficam livres de portagens. São estas as vias que deixam de ter alguns pórticos neste primeiro dia do ano. Sabe o que é giro? Porque nós agora não vamos pegar portagens nas antigas scoots por uma iniciativa legislativa do PS, se não me falha a memória. Vocês já referiram aqui ou se não referiram, acho que sim. Mas uma iniciativa legislativa do PS foi na altura, foi muito polémica há uns meses. Foi para aí, se calhar já foi em maio. Pensava que tinha sido finais de abril, mas acho que foi em maio. Início de maio, meio de maio, onde se debateu no Parlamento, e foi daí que se criou o termo depois xeringonça. Acho que foi até o Paulo Núncio que criou esse termo, porque o PS votou a favor o Chega votou a favor desta proposta do PS e também no IRS. Se bem que eu acho que a polémica no caso do Chega aí foi mais pelo voto a favor do IRS do que propriamente aqui nas portagens, que a meu ver até tem alguns pontos positivos, mas já lá vamos. É preciso compreender porque é que chegámos a este nível, não é? Porque é que chegámos aqui. Nós passámos a pagar scoots, que supostamente são sem custos para o utilizador, porque vivemos num período de tal forma negro do ponto de vista das finanças públicas que tivemos um primeiro-ministro a permitir, entre aspas, que o déficit orçamental chegasse a 10% do PIB. É surreal. Surreal. O valor saudável, o melhor é termos superávit, ou seja, termos lucro. Não é o termo correto, mas para ser mais perceptível. Mas a União Europeia, nos critérios de convergência, dá ali até aos 3% de margem. Nós tínhamos 10 ou 11. É uma coisa completamente surreal. E depois, claro, tivemos que utilizar estas medidas através da questão da recuperação económica, não é? Agora, isto traz algumas vantagens positivas, no sentido em que nós vamos ter muitas empresas. Se olharmos aqui para o mapa de Portugal, não é? Se revirmos muito das scoots estão situadas no interior do país, não é? Ali mais uma ou outra ao litoral, mas algumas estão no interior do país, e quer no interior ou no litoral do país estão situadas várias pequenas e médias empresas. Ou seja, isto significa que é uma diminuição dos gastos que pequenas e médias e até grandes empresas vão ter nos seus circuitos de distribuição. Ou seja, o governo, ao fazer isto, que não foi o governo, não é? Foi obrigado pela oposição, não é? Mas terá que executar. Ao fazer-se isto, se calhar o termo mais correto, estamos a diminuir os custos que as empresas vão ter no seu processo de entrega e de distribuição. Que é vantajoso, não é? Porque dá mais margens de lucro às mesmas, que pode resultar num aumento salarial dos trabalhadores e dos próprios empresários. Portanto, parece-me uma coisa positiva. A poupança depende do tipo de veículo. No caso dos ligeiros, varia entre 1,15€ na A28 e 6,70€ na A25. Agora consuma-se um grande objetivo, que é pura e simplesmente abolirem as portagens. Na nossa opinião, temos que pensar futuro. E pensar futuro é que os pórticos sejam desmantelados, não vá, noutro contexto político, voltarem a ser colocados.
No total, são 951 quilómetros de asfalto que ficam livres de portagens graças à aprovação de um projeto de lei do PS, com os votos a favor do Chega, Bloco de Esquerda, PCP, LIVRE e PAN. PSD e CDS, os partidos do governo, votaram contra, alegando uma significativa quebra de receita. Pois, mas ainda bem, não é? Por um lado, ainda bem. Eu acredito que o Estado tem que ser menos gastador. O Estado tem que ser menos interventivo. Qual é que é o problema aqui? O PSD e o CDS prometeram aumentos e prometeram quase uma extensão do programa financeiro do Estado a muitas parcelas da função pública. Por isso é que estão preocupados com a diminuição das receitas nas autoestradas. E a questão é, chega até a ser ridículo para quem está no governo, seja o PS, o CDS, o PSD ou outro partido qualquer, exigirem a receita das portagens quando as pessoas, quando pagam portagens, estão à espera de ter boas condições rodoviárias. E se, por exemplo, formos ver a A22, é uma autêntica vergonha. Há mais buracos na A22 do que nos relevados de alguns clubes de futebol distrital em Lisboa. Portanto, muito honestamente, nem é um argumento justificável neste caso em específico. E o governo aí terá que perceber, eles, enfim, percebem, mas é a questão do eleitoralismo versus a realidade, que não há dinheiro para tudo. Não dá para aumentar tudo e mais alguma coisa, toda a gente na função pública, seja o que for, e no final do dia conseguir acabar com as portagens. Agora, se me perguntarem a mim se eu sou completamente a favor disto, claro. Agora, não podemos ter a função pública do tamanho que temos. Temos que cortar. E a verdade é que há muito funcionário público que não faz a ponta de um chaveiro. O governo é que não tem coragem de dizer isto, nem nenhum político em questão, porque sabe que perde uma massa de votos significativa ao dizer o que eu estou a dizer. Mas a verdade é que nos últimos 8 anos os funcionários públicos aumentaram cerca de 100 mil em Portugal e a verdade é que a escassez de recursos públicos é cada vez maior. Portanto, é uma correlação desproporcional, não é? Inversamente proporcional. Enfim, Portugal. Este fim das portagens foi celebrado, por exemplo, no Algarve, na Via do Infante. Foi celebrado pela Comissão de Utentes. Pedem que os pórticos sejam retirados o mais depressa possível para, segundo dizem, evitar tentações. Quem utilizou a Via do Infante esta manhã já não ouviu o típico aviso sonoro de cobrança. A sinalética com os preços ainda está lá, mas o dia é de vitória para os algarvios que vão poupar várias dezenas de euros por mês. Quando se paga e não há mudança, é chato. Quando é grátis e também não há mudança, é vitória sempre, né? É por isso que eu não festejo muito aqui a transição do ano, porque nós estamos sempre a pagar mais e eu não festejo isso porque já sei que vou pagar mais imposto de gasolina e tal, então já sabia que estava a pagar por uma estrada horrível. Eu quero este senhor, eu não sei quem é, um grande abraço, parabéns porque explicou o fenómeno da inflação e da diminuição do poder de compra de uma forma exímia, fantástica, melhor do que alguns ministros da economia que já tivemos. Manuel Pinho, por exemplo. Manuel Pinho era giro, fazia coisas no Parlamento que eu nem neste vídeo posso fazer. Quem sabe, sabe. Eu não faço, mas enfim. Mas extremamente bem explanado. A realidade é essa, não é? Portanto, muito bom, mesmo, genuinamente. Muito foi feito. Dezenas de marchas lentas, a pé, de bicicleta, de viaturas, reuniões, conferências de imprensa, festas de justiça ao Algarve e vale sempre a pena lutar e não desistir. A Comissão de Utentes da Via do Infante convocou um buzinão para às 10 horas desta manhã, para assinalar o primeiro dia sem portagens nesta ex-SCUT. A adesão foi residual, mas simbólica, e serviu de alerta para outras preocupações, a começar pela remoção dos pórticos. Quem é que nos diz daqui no dia de amanhã teremos um outro governo que, alegando dificuldades para o país e quer introduzir portagens? Bom, tem os pórticos colocados e seria mais fácil, acabando com os pórticos será mais difícil. Por outro lado, exigimos uma manutenção rigorosa e adequada do piso da Via do Infante. E por outro lado, queremos que os contratos, a PPP da Via do Infante, que tem anexos obscuros, o célebre anexo 16, seja denunciado. As placas deverão ser retiradas ou pelo menos tapadas nos próximos dias pela concessionária. Está marcado um segundo buzinão para às 16 horas desta quarta-feira. Tudo o que este senhor disse é completamente verdade. Tudo. Principalmente na questão das PPPs, na questão da manutenção das estradas, que era o que eu referi há bocado, pagar em portagens em Portugal da forma que se paga constantemente, e depois não ter um retorno em termos da qualidade rodoviária que as pessoas têm ao passar nessas mesmas portagens ou nas estradas que representam o pagamento dessas mesmas portagens. Ainda para mais no caso do Algarve, que se vocês passarem a fronteira ali em Vila Real de Santo António, para
para Ayamonte, é surreal, porque eu ou qualquer pessoa passa a portagem, passa a ponte, não é? E se for preciso, anda-se para aí 400 ou 500 ou 600 km, uma coisa absurda, sem portagens, sem pagar nada. E a qualidade das estradas não é pior que as portuguesas, muito honestamente, não é. Há partes más ali também, mas é assim, para pagar e ter mau, e não pagar e ter médio mau, prefiro não pagar e ter médio mau, não é? Enfim, ainda há esse acréscimo. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui, meus caros amigos. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. As t-shirts da Cultivem-se no primeiro. Ficamos por aqui, muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.